o hipertiroidismo tem cura? Então, assim, quando a gente fala de tratamento de hipertiroidismo, existe o tratamento medicamentoso, do qual a gente vai tentar esperar que o hipertiroidismo entre em remissão. Por ser uma doença autoimune, ele pode vir a voltar, mas a gente quer que ele entre em remissão, que você fique sem sintomas, certo? E aí o tratamento medicamentoso, ele faz isso em 50% das vezes, né? Então, quando as pessoas falam assim, vou usar o Tapazol, né, que é o principal tratamento do hipertiroidismo, e vou curar do meu hipertiroidismo, aí a gente tem que falar para o paciente que a chance de curar, que na verdade a gente chama de remissão, é só de 50%, certo? Os outros 50% a gente vai deixar a medicação por um certo tempo, de geralmente 12 a 18 meses, vai tentar tirar e não consegue tirar, certo? E aí a pessoa não entra em remissão da doença, e aí sim a gente tem que entrar, conversar com o paciente sobre o tratamento definitivo, tá? E o que é o tratamento definitivo? É quando realmente a gente faz ou um procedimento ou usa o iodo, tá? Pra a gente virar hipotiroidismo. Então, a gente troca, na verdade, uma doença pela outra, né? Então, por isso que a gente sempre tenta usar o Tapazol, que é o tratamento medicamentoso. Eu sempre falo para os pacientes, olha, é jogar uma moeda para cima. A chance de a gente entrar em remissão com o uso do Tapazol é de 50%. E a gente mais ou menos sabe quando a pessoa vai entrar em remissão, dependendo do quanto esse TRAB, que é o marcador da doença, está positivo, quanto a pessoa é muito sintomática, o jeito que ela abriu a doença, entende? O quanto ela ficou com um bócio muito grande, o quanto o T4 livre dela aumentou, isso tudo são preditores da gente ver se a pessoa vai ter chance ou não de entrar em remissão com o Tapazol. Mas é importante tentar, né? Porque se você entra em remissão com o Tapazol, você não vira hipotireoideu, que é o que acontece quando a gente propõe para o paciente o tratamento definitivo, que é o iodo, né? Do qual a pessoa vai tomar uma dose de iodo, o iodo vai lá e vai parar de funcionar a tireoide, certo? Com o tempo, com os meses, o paciente entra em hipotireoidismo e... ou a cirurgia, né? Se o paciente, por exemplo, tem nódulos em tireoide, que ele vai precisar, que em algum momento ele já tinha que investigar, ou são nódulos muito grandes que já estão comprometendo o engolir ali, a gente vai pensar em realmente fazer a cirurgia, que daí já resolve 2 problemas de uma vez só, que seriam os nódulos da tireoide, junto com o hipertireoidismo, né? Então, assim... mesmo sendo uma chance de 50%, é válido a gente tentar o uso do Tapazol. Eu tento para todos os meus pacientes, né? No momento eu tenho paciente que eu tô tratando que tá indo muito bem, tá remitindo. Tenho paciente que às vezes tem toxicidade ao uso do Tapazol. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Então, quem usa Tapazol tem que, de tempos em tempos, fazer o exame de acompanhamento para ver se não vai ter toxicidade do fígado. Porque assim, o tratamento do hipertiroidismo, ele não muda há mais de 60 anos. Então é um tratamento muito antigo, obviamente que funciona, mas a gente não tem, assim, ao contrário do diabetes, por exemplo, da obesidade, que tem medicações novas no mercado. O tratamento é sempre o mesmo, né? Então são medicações que a gente tem que cuidar com os efeitos colaterais, porque elas são muito boas, mas elas também podem trazer efeitos colaterais. E hoje mesmo eu atendi uma paciente que a gente teve que pensar em tirar a medicação porque as enzimas do fígado dela triplicou, né? Então ficou muito alto e a gente teve que pensar. Então são medicações antigas, muito boas, mas que também podem trazer efeitos colaterais, e aí a gente tem que conversar sobre a necessidade do tratamento definitivo. Um outro tratamento que se usa com o Tapazol, junto com o Tapazol, quando a gente tem o hipertiroidismo, é uma medicação para diminuir os sintomas dos batimentos cardíacos. Né? A pessoa que tem o hipertiroidismo, ela fica com o coração muito acelerado. Ela tem aquela sensação de taquicardia, do peito tá pulando o tempo todo. E isso deixa ainda ela mais agoniada, fora o quadro que já é muito ruim, né? Deixa a pessoa mais agoniada. Então, usar o propanolol, que é uma medicação que vai reduzir os batimentos cardíacos, geralmente é iniciado junto com o Tapazol quando a gente começa o tratamento do hipertiroidismo, para dar mais conforto para o paciente. E o propanolol também é o tratamento quando a pessoa tem uma toxicose, né, uma tireotoxicose não por doença de Graves, né, ou por um nódulo que está liberando muito hormônio, ou por uma tireoidite. Também o Tapazol é um tratamento que a gente chama de sintomático, né, ele vai baixar a frequência cardíaca do paciente e vai fazer com que ele se sinta menos desconfortável.